Olá pessoal, que bom, podemos de novo retomar aí os estudos de Êxodo e já convido você para que abra a sua palavra, a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo de número 20, tá bom? Nós vamos dar continuidade àquilo que nós já estávamos vendo aí esses dias atrás, lembrando que nós estamos aí nesse capítulo 20 falando sobre os mandamentos de Deus. Vimos que algumas coisas muito importantes, por exemplo, o mandamento, ele não foi dado como um meio de salvação, não. Pelo contrário, foi dado para um povo que teoricamente já estava salvo, a fim de que ele fosse instruído na vontade do Senhor, para realizar aquilo que Deus chamou o seu povo para realizar, né? Ou seja, eles deveriam ser o quê? O reino de sacerdotes, uma nação santa, capítulo 19, verso de número 6. E, portanto, essa revelação foi dada não para dar, mas sim para orientar a vida. E foram dados para que esse povo pudesse crescer. Capítulo 19, verso número 9. E andasse nelas, né, e por meio delas fosse abençoado. Vimos o primeiro mandamento, vimos o segundo mandamento também. Né, e agora nós vamos continuar adiante, né, no terceiro mandamento, a partir do versículo de número 7. Tá bom? Mas antes, claro, vamos ter aquele momento de falar com Jesus. Pai querido, obrigado porque a gente pode falar contigo. E obrigado porque tu tens a vida eterna, tu tens as palavras da vida eterna. E nós nos achegamos a ti, clamando desde agora, Senhor, vem com teu poder, tua graça, fala conosco, ministra sobre nós, faça-nos entender a tua palavra e permita, Senhor, que a tua palavra, Senhor, nos transforme, realmente nos capacite a viver de maneira que te agrade. Colocamos nossa vida nas tuas mãos e clamamos e imploramos pelo agir e manifestar do Espírito Santo de Deus aqui agora, nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá. No verso de número 7, ele vai dizer o seguinte, vimos que tem igrejas que dividem os mandamentos, primeiro, segundo, terceiro, de uma maneira diferente, tá? Mas nós estamos usando essa aqui agora. O terceiro mandamento seria então qual? Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Aqui então está proibido o quê? O uso do nome de Deus a serviço de incredulidade e mentira. Ou seja, vamos assim dizer, macumunar ou se juntar, né, compartilhar dessa falsidade, apelando para o nome de Deus, provoca com certeza em juízo da parte de Deus. Não sei se você já fez isso, né, ou se você já ouviu alguém fazer, certamente já ouviu alguém fazer. Não, eu juro por Deus. Cara, o cara que está falando um troço desse não sabe da asneira que está fazendo e do lugar de juízo e condenação que ele está se colocando. Isso é proibido e Deus não deixará impune aqueles que usarem o seu nome em vão. Então é um troço assim perigoso. Jamais venhamos nós a fazer uso do nome de Deus de maneira irresponsável, né? Então aqui também a gente pode descobrir o poder moral para aquela injunção, né, feita aos cristãos. Andeis como é digno da vocação a que fostes chamados. Efésios capítulo 4, verso 1. Ou seja, não tomem o nome de Cristo em vão, sejam dignos. O primeiro mandamento, ele resguarda a unidade de Deus. O segundo resguarda a sua espiritualidade e o terceiro, a sua divindade, ou a sua essência, vamos assim dizer. No primeiro mandamento, nós somos proibidos de fazer que Deus seja um entre muitos outros quando Ele é o único. No segundo, nós igualarmos Ele a uma imagem corruptível quando Ele é um espírito incorruptível, isso é terrível. E no terceiro, nós poderíamos identificar, né, de qualquer modo, Deus como uma criatura? Não, pelo contrário, Ele é o Criador, não tem como nós fazermos isso, né? E aí vamos adiante então, os versículos de 8 até 11 falam do quarto mandamento. Vamos ver o que está escrito lá então. Amados, versículo de número 8. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem os seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus e a terra.
o mar e tudo que neles há, em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. A palavra sábado aqui, gente, significa não repouso, descanso, mas sim interrupção do trabalho. E aqui, então, se apresenta de uma maneira assim muito objetiva a razão da existência do sábado. Pelo fato de que Deus, ele cessou o seu trabalho, a obra da criação, no 7º dia. Tá certo? De uma maneira mais subjetiva, né? Existe uma razão apresentada no fato de que o homem também precisa de descanso. Claro, o homem precisa de descanso. Ele não é todo poderoso, não. Também os israelitas, eles são lembrados de que Deus os redimiu da escravidão do Egito para desfrutarem do seu repouso. Lembra que lá no Egito eles não tiveram repouso? Era chamado de o sábado do Senhor naquela época, né? Lembrando que enquanto eles estiveram no Egito, eles não tiveram o seu Shabat. E o ano de repouso é um negócio importante, é um dia santificado, dedicado ao quê? À adoração a Deus. Lembra que um dos motivos pelos quais Moisés disse para o faraó: eu deixo meu povo ir para que possa adorar, servir, prestar culto ao Deus Todo-Poderoso. Então a guarda desse 7º dia da semana, como sendo o sábado, não foi mudada, alterada no Novo Testamento. Mas o sábado da nova criação é mais naturalmente celebrado o dia quando Cristo, que ele termina a sua obra, ele então é levantado dos mortos. Então nesse dia nós celebramos agora, atualmente, o nosso Shabat, o nosso dia de descanso. A Igreja Apostólica celebrava ambos, tanto o 1º como o 7º dia do Shabat. Mas logo interromperam esse velho costume hebreu e passaram apenas a santificar, vamos assim dizer, o dia de domingo, que é o 1º dia da semana. A palavra ali no versículo 8, lembra-te, deve ser entendida assim como recorda daquilo que você já sabe, lembra daquilo que você já sabe, conserva na memória aquilo que você já aprendeu. O repetido desprezo do sábado por parte de gerações posteriores mostra com muita clareza a necessidade e a importância de que o povo precisa ser lembrado e relembrado continuamente do que é o Shabat, o que é o sábado, o que é o dia de descanso. A bênção do Senhor quanto a esse dia se estende para aqueles que o observam, né, como um dia santo. Isso, inclusive, é válido nos dias de hoje ainda. Vamos adiante, versículo de número 12, o 5º mandamento. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Esse 5º mandamento, ele faz uma divisão, né, aqui entre os mandamentos que tratam do relacionamento do homem com Deus e daqueles que do relacionamento do homem com os seus pares, com os seus similares, né, seu próximo. O homem, ele está obrigado a honrar os seus pais como ele honra a Deus e assumir para eles, né, para com eles, as mesmas responsabilidades que tem para com os próximos. E o melhor comentário desse versículo está lá no livro de Provérbios e também no livro de Efésios, capítulo 6, verso 1 até 3. Interessante que aqui ele tem uma promessa importantíssima, que para que se prolonguem os seus dias. Isso pode ser entendido de uma maneira como se referindo tanto à estadia do povo de Israel lá na Terra Prometida, como também pode ser entendido como algo pessoal, particular para mim e para você, se nós, né, seguirmos esse mandamento. Não só em Israel, mas todas as nações e vidas individuais, a destruição do lar, né, marca o começo do fim. Então as estruturas que querem destruir o lar, elas estão a serviço do diabo, nunca a serviço de um outro bem melhor, o bem comum. Não existe isso. Lá no versículo 13, vamos ao próximo mandamento, que é o 6º mandamento. Não mate. Esse é bem curtinho, né? Aqui ele defende a santidade da vida humana. É proibido o homicídio, assim por qualquer motivo. Não. Esse mandamento tem sido, muitas vezes, de maneira até errada, citado, né, contra a pena capital que o Estado poderia administrar. Tirar a vida judicialmente, né, como castigo por crime, estaria autorizado lá em Êxodo capítulo 21, como também lá em Romanos capítulo 13. Mas
poucas vezes se enfatiza que esse mandamento ele se aplica a qualquer coisa assim que degrade e tire, né, essa vida plena do homem, que é a vontade de Deus para que ele desfrute essa vida. Ou seja, adiante, essa provisão ela é feita no que diz respeito ao homicídio desculpável. Então ali nós temos as exceções, o homicídio acidental ou o homicídio justificável. Então são três situações bem distintas. O homicídio desculpável, Êxodo 21, verso 13. O homicídio acidental, Números 35, verso 23. E o homicídio justificável, Êxodo 32, verso de número 2. A guerra, por exemplo, para os israelitas, para o povo de Israel, tanto faz se era ofensiva ou se era defensiva, ela é sempre feita por mandamento direto de Deus ou pela permissão de Deus. Vocês podem verificar isso em Deuteronômio capítulo 5, verso 17. Nunca o povo de Israel foi autorizado a matar sem que para isso Deus não tivesse mandado. E quando Deus manda fazer alguma coisa, não existe homem, ser humano algum que pode dizer, isso aqui é questionável, essa ordem de Deus é questionável. Nenhum de nós tem esse direito de questionar uma ordem de Deus. Portanto, ali nós temos as justificativas plausíveis que dizem respeito a Deus. Vamos ao 7º mandamento, verso número 14. Não cometa adultério. Embora ele se dirija de maneira à manutenção da pureza, da santidade do casamento, também foi usado por Jesus para toda a imoralidade sexual de pensamentos e atitudes ou ações, lá em Mateus capítulo 5, versos 27 e 28. Ou seja, Jesus ele amplia o sentido desse mandamento. E o 8º mandamento, verso de número 15. Não roube. Os direitos de propriedade precisam ser respeitados. Furtar subentende não só um roubo direto, mas também uma apropriação indevida, mediante tirar vantagem, quem sabe por parte da ignorância de alguém, por parte da fraqueza de alguém, por parte de uma situação de debilidade de alguém. Isso aí é algo que não é correto perante o Senhor. E aí nós temos o quê? O que mais? Nós temos o 9º mandamento, né, que diz assim, lá no verso de número 16, né? Não dê falso testemunho contra o seu próximo. O 9º mandamento, então, ele coloca que além de a mentira ela ser proibida, também as provas falsas, as provas infundadas de maneira geral, são proibidas por parte do Senhor. E aí nós temos finalmente lá no verso de número 17, né, o 10º mandamento, que fala sobre a cobiça. O que diz aqui? Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem os seus servos e servas, nem o seu boi, jumento, qualquer outra coisa que lhe pertença. Pois bem, cobiça a gente pode definir como sendo um desejo desenfreado, desordenado de uma coisa que a gente não tem, não possui. O mais íntimo de todos os mandamentos, que proíbe não um ato externo, mas sim um estado mental que está lá escondido aqui dentro do coração, é um estado em que na verdade é a raiz de quase todo o pecado contra o vizinho. É aquilo que não se vê. Vimos que muitos desses mandamentos aqui têm uma relação com atitudes externas, mas aqui, especificamente no 10º mandamento, são atitudes internas, do coração. É mais ou menos, a gente pode lembrar do pecado de Adão e Eva, né? Que desejaram aquilo que não era da vontade de Deus, que eles tivessem. Deus não queria que eles tivessem aquilo que eles almejaram. E esse último mandamento, ele está na raiz dos 4 mandamentos anteriores que nós acabamos de ver. O homem ele é responsável perante Deus, não apenas no que diz respeito às suas atitudes, às suas ações, mas também no que diz respeito aos seus pensamentos, e a observância de cada um desses mandamentos, né, o salvo, vamos assim dizer, de quebrar os outros mandamentos. Então nós temos sim responsabilidades perante o Senhor em relação àquilo que nós pensamos ou sentimos também. Sim, inclusive o que nós sentimos. E aí nos versos, até o verso de número 21, vamos dar uma olhadinha aqui. 18. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés, fale você conosco.
e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Vamos terminar até aqui no versículo número 20. Todo o povo ele viu. Aqui nós temos manifestações da majestade, do poder do Senhor, de Deus. E é claro que a manifestação desse poder deixou o povo aterrorizado, eles ficaram perplexos, né? E claro que até Moisés tremeu. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 21, fala sobre isso, que Moisés também tremeu ante o poder e a majestade de Deus. Então não só o povo aqui tremeu, Moisés também tremeu. E eles disseram assim: não, nós vamos sair do pé da montanha e vamos pedir para que o resto dessa lei que Moisés está ganhando de Deus aí seja passada de Deus para Moisés e de Moisés para nós. Nós não queremos ser consumidos aqui diante dessa presença, dessa majestade, desse poder todo. E aí queremos ouvir apenas a parte de Moisés. Deus atende ao pedido do seu povo, povo de Israel, e Moisés escuta o resto das recomendações que recebe da parte de Deus. Está lá no versículo 21. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então Moisés vai lá na nuvem escura, na nuvem, né, onde Deus estava, e ele passa a ouvir as leis e os mandamentos de Deus. Lá no versículo de número 20, Moisés respondeu: não tenho medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Em algumas traduções diz assim: para que o seu temor esteja diante de vós. Ou seja, evitem o pecado, reverenciando Deus. Quando você entendeu quem é Deus, quando você entendeu a santidade e a majestade de Deus, você vai também, obviamente, ter medo de pecar contra esse Deus. O temor de ofender a Deus tanto se origina do amor que nós temos a Ele, como também cria esse amor em nós. Então é uma estrada de mão dupla, é um vai e vem. Eu e você somos chamados a isso, para perceber que Deus é santo e que perante Ele nós não temos condições de subsistir. Pois bem, amados, o restinho desse capítulo 20 nós vamos fazer num outro momento, mas eu queria sim agora deixar um questionamento, uma reflexão. Esses mandamentos, eles têm sido importantes para você? Você tem procurado corresponder àquilo que Deus espera de você, tanto do ponto de vista exterior como do ponto de vista interior, pensamentos, desejos, vontades? Eles estão submissos, sujeitos a Deus? Ou você vive mais para se alimentar, para ter o seu prazer, seus direitos, e não os direitos do ser humano que está do seu lado, do próximo que está do seu lado, e principalmente aquilo que Deus deseja? Meu amado, eu e você, nós precisamos sim ter consciência da santidade de Deus, consciência do poder de Deus. Hoje em dia Deus não aparece mais dessa maneira poderosa como apareceu aqui, né, diante do povo de Israel. Mas eu acho que isso está faltando mesmo, que Deus se manifeste de uma maneira muito poderosa, porque mesmo no meio da igreja a gente percebe que as pessoas não têm tido mais respeito, não têm mais tido intimidade com Deus, não têm mais tido temor a Deus, porque Deus para eles virou um sujeito, um colega, um amigo qualquer, que você fala a hora que quer, busca por ele quando precisa, entendeu? Deus é um sujeito que se tornou parecido, um igual a nós. Isso é terrível, porque Deus não é igual. Eu e você, nós precisamos nos arrepender de pensar coisas dessa natureza. É o chamado de Deus para você e para mim. Vamos falar com Ele. Pai querido, muito obrigado por esse momento. Obrigado porque Tu és santo. Tu és Deus poderoso, Deus acima de tudo e de todos. Diante da Tua presença, ninguém subsiste, ninguém pode nada. Pai, permita que jamais nos esqueçamos de que Tu és santo, que Tu és poderoso, que Tu és majestoso. E que Tua presença, assim, desse jeito, nos perturbe a tal ponto de nós nos jogarmos aos Teus pés, clamando, pedindo perdão, e permita, ó Deus, que possamos dessa maneira iniciar uma vida que Te agrade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem
com essa gostosa, maravilhosa paz de Jesus. Amém?